Bem-vindos ao canal Vortan. Você já parou para pensar em algo curioso? Por que mesmo com rios gigantes despejando toneladas de água no mar todos os dias, o oceano nunca transborda? É estranho, não é? É quase como se o planeta tivesse um truque secreto para manter tudo em equilíbrio, um mecanismo silencioso, poderoso e invisível, funcionando o tempo todo sem que a gente perceba. Quando enchemos um copo de água até o limite, ele transborda, mas o mar, recebendo água dos rios sem parar, dia e noite, permanece no mesmo nível. Como isso é possível? Hoje, vamos descobrir juntos o mistério por trás disso. Já reparou que a Terra é chamada de planeta azul? E não é por acaso. Aproximadamente 70% da nossa superfície é coberta por água, mas a grande surpresa vem agora. Mais de 97% dessa água está nos oceanos. E é salgada, claro. Isso significa que rios, lagos, até as geleiras, representam menos de 3% da água no nosso planeta. Isso mesmo, apenas 3%. Mas há algo ainda mais fascinante. A maior parte da água doce não está disponível nos rios. Ela está presa em geleiras e calotas polares, em grandes blocos de gelo que, se derretessem de uma vez só, mudariam radicalmente a paisagem do planeta. Agora, imagine todos os rios do planeta alimentando os oceanos continuamente, dia e noite, sem descanso. Esses rios percorrem longas distâncias, atravessam continentes inteiros, até finalmente chegarem ao mar. E mesmo assim, a quantidade de água que chega aos oceanos não é suficiente para sobrecarregar seu volume. O nível do mar não se altera de forma perceptível. Não faz sentido à primeira vista, não é? Então, o que mantém tudo isso em equilíbrio? A resposta está em um ciclo poderoso e eterno que a natureza domina como ninguém, e é ele que esconde o verdadeiro mistério por trás desse fenômeno. Mas antes de desvendar esse mistério, vamos falar sobre os verdadeiros transportadores de água da Terra, os rios. Você sabia que o rio Amazonas, só ele, despeja cerca de 200 mil metros cúbicos de água por segundo no oceano? Para ter uma ideia mais clara, imagine que ele está enchendo 6 milhões de garrafas de 1 litro a cada segundo, isso é só o Amazonas. E, se você olhar para outros rios gigantes como o Congo, o Nilo, o Yangtze e tantos outros, vai perceber que o volume de água que eles transportam é inimaginável. No entanto, a história não termina aí. Esses rios não estão apenas despejando água no oceano, eles carregam com eles muito mais do que apenas H2O. Junto com a água vem uma imensa carga de minerais, sedimentos e nutrientes. Esse material não é só um passageiro no caminho, ele é crucial para o ecossistema marinho. Os rios atuam como transportadores de vida, fornecendo os nutrientes necessários para sustentar a biodiversidade dos oceanos, desde os pequenos plânctons até as maiores baleias. São esses nutrientes que alimentam os corais, a vida microscópica marinha e toda a cadeia alimentar. Além da água e dos nutrientes, os rios carregam minerais das rochas por onde passam. Entre esses minerais está o sal, mas calma, mesmo com sal, a água dos rios continua doce. Isso acontece porque a quantidade é muito pequena perto do volume total. Aos poucos, ao longo de milhões de anos, esses minerais foram se acumulando nos oceanos. E é graças a esse processo que os mares ficaram salgados, criando o ambiente perfeito para toda a vida marinha que conhecemos hoje. E tem mais, quando a água do oceano evapora, o sal não vai com ela, ele fica para trás. É como se um cozinheiro estivesse temperando o oceano aos poucos, deixando a água cada vez mais salgada. Agora imagine o seguinte, e se de alguma forma, os rios parassem de despejar essa carga de nutrientes? O que aconteceria com os ecossistemas marinhos, que dependem dessa constante alimentação de água e nutrientes frescos? Como o oceano, que tem uma capacidade incrível de autorregulação, reagiria? Será que a vida marinha conseguiria se adaptar, ou isso mudaria todo o equilíbrio do sistema? O que você pensa que iria acontecer se estas situações virassem realidade? Deixe sua opinião nos comentários. Se esta viagem pelo mundo dos rios e oceanos te deixou curioso, não perca as próximas aventuras. Se inscreva e deixe seu like para ajudar o nosso canal a crescer e trazer mais curiosidades como essa. Chegou a hora de desvendar o mistério que guardamos até aqui. Imagine que toda a água da Terra está em constante movimento. Ela nunca fica parada. Não importa se está em um rio,
no oceano, nas nuvens ou até mesmo dentro de um ser vivo. A água está sempre em trânsito, movendo-se de um lugar para outro. Ela nunca descansa, está sempre se renovando, sempre buscando um novo caminho, e o que faz tudo isso acontecer é um processo natural fascinante, que chamamos de ciclo da água, ou ciclo hidrológico. E, sinceramente, ele é uma das coisas mais geniais que existem no planeta. Aqui está como ele funciona. A água evapora do oceano, dos rios e lagos pelo calor do Sol. Esse vapor sobe, invisível, para a atmosfera. Então, essas partículas de água se unem para formar nuvens, que viajam de um lado para o outro carregando consigo a água, até que, em algum momento, essas nuvens liberam sua carga de volta para a Terra, em forma de chuva, neve ou granizo. E essa água cai sobre o solo, reabastecendo rios, lagos, campos e até o próprio oceano. Esse processo cíclico mantém os níveis de água do planeta em um equilíbrio quase perfeito. E o que é mais impressionante, mesmo com os rios despejando bilhões de litros de água nos oceanos todos os dias, grande parte dessa água não permanece no mar. Ela volta para a atmosfera rapidamente, antes de ter a chance de se acumular e causar qualquer transbordamento. É como se o oceano tivesse uma ferramenta invisível, um sistema de drenagem natural, que mantém o equilíbrio de maneira quase mágica, de modo que por mais que a água chegue, ela nunca sobrecarregue o sistema. E aí, imagine o seguinte: quantos litros de água evaporam dos oceanos todos os dias? Esse número é gigantesco e quase impossível de mensurar. A quantidade de vapor que sobe para a atmosfera é tão grande que o oceano praticamente nunca tem chance de acumular água excessiva. E o mais fascinante: essa evaporação acontece o tempo todo, dia e noite, em uma troca constante entre o planeta e a atmosfera, de modo que o sistema se mantém equilibrado. Agora, e se o ciclo da água simplesmente parasse de funcionar? O que aconteceria com os rios, os lagos e, claro, os oceanos? Será que os oceanos começariam a transbordar já que a água não estaria sendo retirada de volta pela evaporação? Ou, mais ainda, e se a água não voltasse para a atmosfera, o que aconteceria com o clima da Terra? Como esse sistema interrompido afetaria nossa vida, a dos animais e até os ecossistemas que dependem dessa água circulando sem parar? Essas são as perguntas que fazem a gente ficar de boca aberta, pensando no quão sensível e complexo é o equilíbrio natural do nosso planeta. A água se move constantemente, de uma forma que mal conseguimos compreender, mas que mantém tudo funcionando de maneira impressionante e essencial. Agora vamos falar das marés. Esse movimento misterioso de subida e descida do nível do mar é um dos fenômenos mais fascinantes da natureza. E sabe o que causa esse movimento? A força gravitacional da Lua, e em menor grau, a do Sol. Imagine que a Lua, com sua gravidade, age como se estivesse esticando e soltando um lençol sobre a Terra. Quando a Lua se aproxima, ela faz o lençol se erguer em uma ondulação, puxando a água para cima. E quando ela se afasta, a água desce novamente, criando o movimento das marés. É como se a Lua estivesse dançando com a Terra, sempre puxando a água de um lado para o outro, fazendo o nível do mar subir e descer todos os dias, várias vezes ao dia. O mais impressionante é que, mesmo com toda a água dos rios sendo despejada no oceano, o movimento das marés tem um impacto muito maior no nível do mar. As marés podem fazer o nível do oceano subir e descer vários metros em algumas regiões, e esse movimento não tem nada a ver com a quantidade de água dos rios. O que causa essa oscilação não é o volume de água entrando no oceano, mas a imensa gravidade da Lua, que puxa a água como se fosse uma onda invisível, repetindo esse ciclo todos os dias. Agora, há uma outra mudança importante acontecendo. O nível do mar está subindo aos poucos, e isso está diretamente ligado ao aquecimento global. As calotas polares estão derretendo, e a água que estava preservada no gelo por milhões de anos agora está indo para o oceano, elevando o nível. Além disso, a água do mar se expande quando esquenta, ocupando mais espaço e ajudando nesse aumento. Isso levanta uma grande preocupação. Como as populações que vivem perto da costa serão afetadas? Se o nível do mar continuar subindo, áreas costeiras podem ser submersas, forçando milhões de pessoas a se deslocarem. A vida marinha também pode ser impactada, e ecossistemas inteiros podem mudar.
quais serão os efeitos para nossas cidades, a agricultura, a fauna e flora costeira. O equilíbrio natural da Terra está mudando, e precisamos entender como essas marés e o aquecimento global vão afetar nossa vida no futuro. E se você quiser levar essa curiosidade sobre a Terra, a Lua e o Universo para o próximo nível, dá uma olhadinha no link que deixei na descrição. Ao clicar, você apoia o canal, e o melhor é que não custa nada a mais para você. Cada molécula de água no planeta é uma verdadeira viajante do tempo. Quando você pega um copo de água, não está bebendo algo novo que apareceu do nada. Na verdade, aquela água já percorreu rios, oceanos, nuvens, florestas e até organismos que viveram há milhões de anos. Cada gota tem uma história única para contar. Pense nisso. Essa água pode ter sido parte de uma tempestade, de um dinossauro que caminhou pela Terra, ou de uma planta que cresceu há milênios. Talvez tenha ficado presa em uma geleira por séculos, esperando pacientemente para derreter e voltar ao mar. Ela pode ter testemunhado momentos incríveis da história humana, como a construção das pirâmides, a era de Cleópatra, ou até episódios bíblicos como os tempos de Moisés. Toda molécula de água que existe hoje já participou de algo grandioso e invisível, conectando eras, continentes e ecossistemas. Como disse Lavoisier, o químico francês considerado o pai da química moderna, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Cada gota de água que existe hoje é prova viva dessa transformação constante. Ela circula pelo planeta, mudando de forma e de lugar, mas nunca desaparece. A água é o elo que une passado e presente, conectando tudo, desde o início da Terra até hoje. Agora, imagine se a ciência pudesse acessar a memória de uma gota de água, o que ela nos revelaria? Seria bom ou ruim? Será que estaríamos prontos para encarar tudo o que a água já viu? Deixe sua opinião nos comentários, queremos saber o que você pensa. No fim, descobrimos que o mar não transborda porque existe um equilíbrio perfeito guiando cada gota de água do planeta. Rios, oceanos, nuvens, tudo faz parte de um sistema genial que mantém a vida possível. A natureza é, literalmente, uma engenheira brilhante. Agora, uma informação interessante. A maioria dos cientistas acredita que a água já estava presente na formação da Terra, seja incorporada em minerais ou trazida por cometas e asteroides ricos em gelo. E você, o que acha dessa história? Será que a água chegou ao nosso planeta de outra forma? Comente aqui embaixo, vamos adorar saber sua opinião. E antes da gente se despedir, faz aquele ritual sagrado do YouTube, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Prometo que é mais divertido do que perder o chinelo para a maré e ter que correr atrás. Nos vemos na próxima onda de curiosidades.